mas ela não doía. Eu não sei explicar isso, mas pelo menos assim, parei de chorar, cara, porque é uma dor, cotovelo dói demais. É um negócio alucinante. Dói, a recuperação de cotovelo é dolorida. Hoje o Júlio, ele não tem mais nada do Covid. Ele está em recuperação dos efeitos rebotes do Covid. Exato. Respiração e tudo aquilo que envolve o processo de recuperação. Você acredita, não dá nem para estimar, porque o Júlio de ontem é totalmente diferente do Júlio de hoje. Sem dúvida. Nossa, fiquei assustado de como o Júlio melhorou. Mas sobre a questão do braço dele, agora quais são os próximos passos? Fisioterapia? O que é aí que entra a medicina esportiva, né? Porque o que vocês conhecem de medicina esportiva do dia a dia que vocês estão acostumados são os médicos que tratam de suplementação, alguns falam para vocês sobre hormônio, né? A medicina esportiva raiz mesmo, daquilo que é o complicado e que é o que faz diferença quando você, né, estuda, faz uma prova de título, né, e se aplica na medicina esportiva, é saber fazer a recuperação de doença. Então, o que a gente tem que fazer com o Júlio? Primeira coisa é observar o que são os tecidos alvos. O Júlio ele vai passar por uma triagem vascular, a gente vai fazer Doppler da cabeça aos pés, vai passar por uma triagem cardíaca, a gente vai ver o que é a condição anatômica do Júlio, a condição funcional do Júlio. Então, a gente vai pedir um strain, um speckle tracking dele para ver como é que está o coração dele contraindo. Até porque estamos falando de um bodybuilder que foi open por muito tempo. Exatamente. Né? E a gente nunca teve tempo ou oportunidade de cuidar disso decentemente. O Júlio sempre quis, não, daqui a pouco. E assim, a gente ia monitorando a parte metabólica e o Júlio era bem metabolicamente, né? Por mais que ele comesse um montão de comida, cara, ele tinha uma resistência periférica à insulina baixa. Impressionante o Júlio. Impressionante. Tá? A gente vai para uma triagem de capacidade cardiopulmonar, que já é outra coisa, como relaciona o aparelho ventilatório com o aparelho cardíaco, e aí a gente vai para a triagem metabólica. E aí, pode falar do seu projeto, Júlio? Claro, essa é a ideia. Então, o Júlio vai lhe contar melhor as razões pelas quais, mas a gente vai fazer uma TPC com o Júlio e vai programar ele para ter filho. Sim, eu já estou sabendo, já tem essa ideia aí faz tempo, o Júlio já tem. Então vai ser um grande desafio, porque além de vocês verem o Júlio retornar, ele vai retornar numa TPC, que é o que todo mundo acha, não existe, vai perder, não sei o quê. Calma. Shape de clomide. Aí eu vou imitar o Renato. Calma. Como que fala, Renato? Fala calma. Calma. É isso. Na verdade, assim, eu vou aproveitar esse período porque eu estou proibido de usar hormônio, justamente por causa da condição sanguínea. Então, eu não posso intervir no tratamento que eu estou fazendo com relação aos anticoagulantes. E os hormônios interferem diretamente nisso. Não é só isso, né, Ju? O Covid também, Renato, uma das portas de entrada, né? Tem algumas portas de entrada. Uma é o receptor de angiotensina, por isso que no começo do Covid o pessoal falava, então quem toma remédio para pressão é mais suscetível. Não é nada disso, tá? Mas o receptor de angiotensina é uma porta de entrada do Covid. A outra é o receptor androgênico. E o que a gente sabe? O usuário de esteroide, se ele não estiver aromatizando, tá? Ele aumenta a quantidade de receptor androgênico. E se você tem um aumento na quantidade de receptor androgênico, você tem um aumento da infecção. Isso quer dizer que o bodybuilder ele infecta muito mais fácil e complica muito mais fácil do que o indivíduo sedentário, o bodybuilder que usa esteroide. Mas não falam que é ao contrário? Não teve gente falando até que até a trembolona, pessoas que usavam trembolona tinham menor risco de ter problema com Covid. Isso é fake news. Mas você viu isso muito, né? Graças a Deus. Só falando que o usuário de esteroide tinha menos risco de ter complicação com Covid, que a trembolona, então, fazia com que a pessoa tivesse menos risco ainda. Veterinário. O Covid ele é muito pior em homens do que mulheres. Essa é uma razão. Esse é um vírus que veio para atacar homem com alteração metabólica. Para homem com síndrome metabólica, ou seja, pressão alta... Homem obeso, por exemplo. Se ele tiver resistência à insulina e tiver hipertensão, esse daí é o prato cheio para o Covid, né? Entendi. Mas, por exemplo, ou se ele tiver síndrome MOSH também, né? Que é um tipo de hipogonadismo induzido pela obesidade, né? Nesse caso, ele tem uma diminuição de receptor androgênico, porque ele não tem androgênio suficiente,
Né? Então existe essa diferença. Se o sujeito ele fica hipogonádico agudamente, o corpo responde aumentando a quantidade de receptor. Mas se ele fica hipogonádico cronicamente, ele responde diminuindo o receptor. Olha que curioso. Isso quer dizer que tratar um sujeito que acabou de ficar hipogonádico porque fez uma série de esteroide é diferente de um sujeito que tem uma síndrome metabólica e é hipogonádico já, por exemplo, há 2 anos. Ou é diferente de um cara que fez uso de esteroide há 4 anos e é hipogonádico desde então, porque isso é muito comum, apesar de não parecer. Né? E lembrando, tem a segunda situação, tem o sujeito que usa muito esteroide e que faz uma aromatização muito alta. O estradiol, ele determina um feedback negativo do receptor androgênio, tá? Por uma série de mecanismos. Então, tem 2 situações. Tem o sujeito que ele não está aromatizando, então ele tem uma infecção e uma progressão da doença mais grave. E tem o sujeito que está aromatizando e que tem uma progressão mais suave do que deveria ser, mas ainda assim, por causa do androgênio, do nível de receptores androgênicos, tem que ser pior de um cara que não usa esteroide. Não se enganem, eu não ouvi isso, graças a Deus, mas, cara, não se engane, esteroide ele piora muito a condição. Piora. Olha isso. A doutora, ela foi muito... Mauricião, você já tinha visto isso também? Esse papo de quem toma esteroide tinha menos problema, menos risco? Eu acho que até saiu. Falaram que tinha saído algumas coisas. Pra você ver, né? Como a gente é bombardeado de tanta informação. Sim. E nem sempre elas são verdadeiras. Cara, isso parece, por exemplo, que a gente escutava no ambulatório de DST, né, doença sexualmente transmissível, quando a gente passava na dermato na graduação. Então tinha cara que a gente atendia que estava com HIV, que ele falava assim: doutor, eu não sei porque eu peguei HIV, porque eu tomei todas as precauções. Eu falei: você usou camisinha? Não. Eu joguei uísque no pênis depois de ter relação. Caralho. Oi? Oi? Eu já ouvi falar que tem que urinar. Você urina e passa a urina para poder... Essa era outra. Pra limpar, poder tem que limpar. limpar. Né? Mas, cara, imagina... Urinoterapia. Cara, eu fico imaginando o que o cara gritou, porque, pô, uma vez caiu desodorante com álcool nas Meu minhas Deus. partes, eu pulava que eu parecia um grilo, cara. O cara jogava aí uísque em cima ainda. Deve ter sido caro, né? Porque se for uísque bom, né, cara? Foi um uísque bom. Parece isso, cara. Mozi, a evolutiva do Júlio depende agora muito do que ele faz e da fisiologia do corpo humano dele. Muito da rotina dele vai mudar, Renato. Muito da rotina. Agora, o que eu tô feliz e eu tô surpreso. O Júlio, ele tá com uma cabeça tão firme, ele tá tão animado pra fazer isso, cara, que é surpreendente. Quando eu falo pra você do mindset, a importância dele pra você atingir seus objetivos, eu falo dessas coisas. Ninguém ensinou o Júlio a ser assim. Né? Eu acho que a maioria das pessoas iam se sentir derrotadas. Né? Porque a gente enfrenta totalmente depletado. Júlio tá pesando quanto agora, Júlio? 97,8. Eu acho que nem quando nós 99,8, desculpa. Eu acho que nem quando nós éramos garotos lá na... Não, acho que você não me conheceu, já não tinha esse peso. Eu acho que você já não pesava isso. Não, eu brinquei com ele e falei assim, bom, é a primeira e última vez que eu vou ser mais pesado que você, Ju. Então... Complicado. E, Júlio, você consegue fazer... você vai pensar em começar a fazer uma atividade de cardio primeiro? Sim. Quais são os primeiros passos? Esse é o primeiro passo. Então, adicionar pequenas sessões de cardio durante o dia. Então, sessões de 3 até 5 minutos, que são o que eu consigo fazer hoje. Controlar a frequência, né? Não deixar passar de 140. Então, fica ali em 140. Vai devagarzinho. Não deixa passar disso. Passou disso, você automaticamente diminui o ritmo ou cessa. Porque o objetivo dele é conseguir manter, Renato. Exato. Então não adianta a gente exaurir ele. Se ele exaurir, ele para. Eu preciso que ele mantenha e sustente. Por isso que a gente tem um teto. Né, para ele ir progredindo conforme ele consegue. Ou aumentar a quantidade de trabalho respeitando o teto, ou aumentar a intensidade de trabalho respeitando esse teto de frequência cardíaca. Com o oxímetro, então eu tenho oxímetro em casa agora. Então eu vou controlar ali também a quantidade de oxigênio que está entrando para poder ver como é que eu estou ventilando realmente e observando a cada sessão. O ideal, eu gostaria de fazer 10 sessões de 3 minutos para começar, para poder completar meia hora ao dia. Mas se eu conseguir fazer 5 minutos, eu posso reduzir isso mais. Então tudo depende de como que eu vou sair nas primeiras sessões e conforme eu for evoluindo e tiver capacidade para conseguir fazer 30 minutos de cardio, eu estou pronto para a minha primeira sessão de treinamento. Caramba! Que vai ser uma sessão de iniciante, aquele treino AB, adaptação, passar pelo músculo, fazer 2 séries, 3 séries de cada exercício.
é o começo do começo. Então é realmente recomeçar. Só que eu vou recomeçar mais forte. E sem hormônio esteroide? Sem hormônio esteroide. Sem uma dieta hipercalórica? Não, eu preciso passar essa conscientização para as pessoas. A idade vai chegar para todo mundo. E como que você quer envelhecer? A gente já teve essa conversa várias vezes. O que você quer ser quando você ficar velho? Quantas vezes eu disse isso para você, Julião? Exato. Júlio, hoje eu estou muito mais preocupado no homem que eu serei aos 60 anos. Sim. Do que em vencer o Ramon no palco na minha categoria. Não é isso. Eu estou muito mais preocupado no pai que eu serei para minha filha de 4 meses. Sim. Daqui 15 anos. Eu quero treinar com a minha filha daqui 15 anos. Eu não quero que ela me carregue numa cadeira de rodas. É muito linda a história de Ronnie Coleman, mas ele anda hoje de cadeira de rodas. Até onde eu estou disposto para isso? A história dele eu admiro muito, mas eu não quero essa Renato, história para mim. Para mim eu não quero. Não significa que a história dele é menos gloriosa. Não. Mas eu quero ser um homem aos 60 anos que esteja muito, mas muito à frente da minha idade, no que diz respeito à melhora da performance, à atividade, ao bom humor, a tudo aquilo que uma pessoa ainda jovem pode fazer. Teve um dia que dentro da UTI o enfermeiro perguntou: você quer a cadeira para você sentar para tomar banho? Eu não quis. Eu precisava da cadeira, mas eu não aceitei a cadeira. Porque eu não queria passar por aquela situação. Então imagina as pessoas que são obrigadas a passar por essa situação, porque elas não querem, ninguém quer isso para ninguém. A passarem por esse tipo de situação, porque elas não têm capacidade para fazer isso. Não têm capacidade de poder fazer as suas necessidades e se limpar. Então, quando você perde essa capacidade, muito se dá. Tá? É óbvio que tem doenças que não tem como afirmar isso ou aquilo, mas a maioria das pessoas chega nessa situação porque colocou a vida dela inteira. Ela colocou o sabor na frente, né? O prazer de comer o que quer. Ai, não sei como é que você consegue treinar. Você é um escravo do seu corpo. Não, gente. Esse é o preço para você envelhecer e não ter que usar aquela plaquinha, né? Aqui vai estacionar um idoso e você olha para aquela plaquinha, você vê uma pessoa com a mão simulando uma dor nas costas e a outra mão segurando uma muleta. Eu não vou ser esse idoso. Disciplina é liberdade. Renato Russo, né, definiu isso daí. Então, eu vejo o seguinte: desde que você tem escolha, existe liberdade. Desde Sim. que existe liberdade, existe a possibilidade da busca da felicidade. Quando você fala para mim, eu não consigo largar um chocolate, para mim isso não é liberdade, para mim isso é prisão. Com certeza. Eu não consigo deixar de beber no final de semana, isso não é liberdade, isso é prisão. E é uma prisão que vai te deteriorar fisicamente, sem dúvida nenhuma. Igual exercício, a gente conhece gente que faz exercício e não sabe nem seus limites, nem aceita instrução e que está se detonando, simples Sim. assim. Sim. Sinto muito. Pelo menos nós três, a gente tem conversas íntimas nossas que vão aonde? Como a gente quer ir, como que a gente quer estar e como que nós queremos principalmente permanecer. Envelhecer, ela não é uma coisa compulsória. Passar o tempo é compulsório, envelhecer é optativo. Vamos fazer uma conta rápida. Eu e você temos filhos na faculdade. Vamos imaginar que os nossos filhos vão ficar nas nossas casas até o momento que eles permanecerem na faculdade. Então, nos próximos 4 anos, Renato, nós veremos os nossos filhos mais ou menos. Você é o Gui que está fazendo direito. Você vê o Gui todo dia? Não. Ótimo. Você vê no final de semana? Sim. Quanto tempo por final de semana você vê o Gui, mais ou menos? Pouco, porque ele não é muito de ficar em casa, ele tem as coisas dele. Ótimo, tá certo, tem que ter, ele é um homem já. Quanto tempo você vê o Gui durante o final de semana? Sábado e domingo, mais ou menos? Umas 4, 6 horas. Perfeito, estamos falando de almoço e jantar. Então temos 6 horas no sábado e 6 horas no domingo? Ou 6 horas nos dois? Vamos dizer que entre convívio de semana tudo, as horas cheguem a... 10, 12 horas. A 20 horas. Então, eu tenho uma vantagem, né? A gente treina muitas vezes juntos. Então vamos falar 20 horas por semana. Nós temos 55 semanas no ano. Nós temos 4 anos, tá? 4.440 horas. Vamos dividir 4.440 horas, a gente vai chegar em dias. São 4.440 dividido
por 24, nós temos o equivalente a 183 dias. Dividido por 30, nós temos o equivalente aí. Você vai conviver nos próximos 4 anos com seu filho por 6 meses. É muito pouco. Como que você quer conviver? É muito pouco e ainda a minha estatística é alta. Esse... Porque ele é meu parceiro de treino. Quantas pessoas têm a oportunidade de treinar com seu filho? Então vamos fazer uma conta pra gente pensar mais ainda. Uma pessoa que você gosta da sua família. Eu vou fazer, por exemplo, minha mãe estava em Marília. Eu vou pegar meu filho de 8 anos e isso aí vai cair muito. Eu estava em Marília, por exemplo, e quando minha mãe veio para cá, eu conseguia ver ela, né, por conta da até reorganizar a vida dela aqui, né, eu consegui ver ela 2 horas por semana. É o que eu conseguia, né, porque eu estava em hora que ela já era para estar descansando, ou então acordava em hora que ela não estava acordada, e eu passava todo dia, mas para dar um beijinho nela, 15 minutos, tomar um cafezinho, falar, mãe, tá tudo bem? Não tá? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então vamos colocar 2 horas por semana vezes 55 semanas. São 110 horas por ano. Minha mãe tem 65 anos. Vamos falar que ela vive até os 90. Né? 65 para 90, a gente tem 25 vezes, né? 25. Então a gente tem 2.750 horas. Dividido por 24 horas. Até o final da vida da minha mãe, eu vou ver ela 114 dias. Meu Deus. Se eu continuar nesse ritmo. É pesado demais. Então, cara, isso é menos que 4 meses. Eu tenho menos que 4 meses para viver com a minha mãe. Isso não é um motivo de eu repensar a minha vida? Claro que é. Com certeza. E todos nós que estamos aqui, né, e que vivem com isso. E pra galera que tá assistindo, é um ponto de reflexão. Para fazer essa conta. Pensa quantas horas você tem do lado da pessoa que você ama. Sabe? Às vezes não precisa ir nem longe. A Roberta, às vezes não. Durante a semana, eu saio, ela tá dormindo. Eu saio para treinar, eu saio muito cedo, ela tá dormindo ainda. E a gente não se encontra, não convive. À noite, a maioria dos dias de semana, a gente meio que namora e tudo bem. Né? Mas daí, durante a semana, a gente consegue passar, vamos falar, 1 hora por dia, 5 horas juntos. Né? No final de semana, ela trabalha, ou eu trabalho, ou os dois trabalham, mas pelo menos aí umas 12 horas juntos. Então eu tenho aí 17 horas, né, com a minha mulher por semana. 17 horas com a minha mulher por semana, 17 vezes 55, são 935, dividido por 24. Num ano de 365 dias, eu convivo 38 com a minha mulher. Sabe? E ela é parte fundamental daquilo que eu mudei na minha vida para conseguir conquistá-la. Como é que eu posso aceitar qualquer coisa que faça com que eu conviva com a minha mulher 38 dias por ano? Mas são suas atuais escolhas. Exatamente. O que eu digo, o que eu sempre disse pro Júlio e que agora ele também vai começar a olhar é o seguinte: você tem, e isso divide pra galera que tá assistindo aqui, curtindo esse domingo conosco aqui. Faça uma autorreflexão de como você organiza a sua vida, de como você organiza o seu tempo e aonde você entrega seu tempo. O seu principal patrimônio se chama tempo. Fato. Nesse período, você provavelmente tem a ambição de ser um homem de sucesso ou uma mulher de sucesso. Só que para mim, um homem ou uma mulher de sucesso, ele é sustentado em 3 pilares. Eu sempre digo isso. O pilar do empreendedorismo, porque todos nós queremos ser reconhecidos pelo que nós fazemos, pela obra. Sim. Nós queremos deixar aqui um legado, e isso estou falando de carreira. Mas também nós somos responsáveis por aqueles que cativamos. Se no momento você se dispõe a ter filhos, você precisa ser um bom pai ou uma boa mãe. Eles não pediram para nascer. Parece uma frase ingrata quando um filho fala isso, mas é uma frase muito verdadeira. Mas é verdadeiro. Eles não pediram para nascer. Terceiro, o que você faz de você mesmo? Quanto você entrega de tempo para você? Para que você tenha longevidade, para que você cuide da tua estética, da tua autoestima, para que você cuide da tua vida. Ou quer seja com uma atividade física, com um programa de leitura, com algo que te traga prazer, com um hobby. Se você realmente conseguir equilibrar isso de um modo que você tenha êxito nesses 3 pilares, você é um homem ou uma mulher de sucesso. Se você perde a dosagem num desses 3 pontos, me desculpa, você pode ter o caminhão de dinheiro que for, eu não